Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nesta aula nós vamos tratar da periodização do treinamento, ou seja, da organização dos períodos, das fases, da divisão do treinamento para a corrida de rua. E em cima disso você vai entender que é necessário momentos para trabalhar aspectos gerais do treinamento, ou seja, uma resistência mais geral, e depois pensar num treinamento específico ou mais intenso. Então, o período competitivo, que é a fase a época das provas mais importantes, eu tenho que estar no ritmo da competição com o descanso necessário. E isso só é possível se eu periodizar o meu treinamento. Bom, dentro da periodização nós vamos conversar sobre a definição do calendário esportivo, seleção das provas-alvos, provas secundárias, provas preparatórias, o que é cada uma, como definir a sua, divisão do treinamento, então macrociclo, mesociclo, microciclo e exceção de treino. Bom, conversando sobre macrociclo, então de maneira simples, sem aprofundar muito, mas dando o entendimento que a gente precisa no nosso curso, é entender o macrociclo vai ser todo o período do plano de treinamento. De maneira tradicional, usando os modelos clássicos, o tempo de duração do macrociclo de um período de treinamento tem que ser no mínimo 3 meses. Por quê? 3 meses eu consigo dividir dentro dos períodos previstos, que é período preparatório, período competitivo e período de transição. Isso usando o modelo clássico. Então, macrociclo, vamos usar esse nosso exemplo aqui. Então, eu vou ter 1, 2, 3 meses e meio, mais ou menos. Então, eu tenho o período, aqui uma divisão mais didática, tem um período de preparação, período preparatório, que vai ser geral e específica. O período competitivo, pré-competitivo e competitivo. E o período de transição é a fase de transição. Qual é a lógica dessa divisão? Essa divisão, então, no período de preparação eu faço o condicionamento, realmente a preparação para o período competitivo. Então, eu vou trabalhar as qualidades físicas que eu preciso e também aquelas qualidades físicas que são complementares. Depois, na fase especial, eu já entro numa intensidade maior, onde a intensidade passa a ser o principal alvo, objetivo, predomina no treinamento, para quando eu entrar no período competitivo, eu entro na intensidade que eu preciso, que é o ritmo da competição, mas já sem um volume maior, porque permite eu andar no ritmo no pace competitivo, mas já reduzir a fadiga. Essa dinâmica de volume e intensidade é feita então no período, na fase geral. Eu vou ter um volume maior, ou seja, eu não vou treinar tanto no ritmo de competição ou usando o método de corrida no ritmo de competição. Eu vou incluir outros grupos de exercícios em cima dos grupos que a gente selecionou, que complementar, específico, treino de força, enfim, eu vou aplicar uma variedade maior porque o que me interessa é o volume. E na fase específica eu já começo a transferir uma maior intensidade e reduzir o volume. Não significa que eu vou diminuir os dias de treinamento, significa que eu vou colocar o atleta mais próximo do ritmo de competição, da situação de competição, e vou reduzir os tipos de exercícios mais de efeitos gerais ou que buscam adaptações de outras qualidades. Eu vou deixando mais presente o que ele realmente vai precisar, e isso vai tornando o treino mais específico. E no período pré-competitivo e competitivo, na fase pré-competitiva e competitiva, o atleta vai fazer simulados de prova, ele vai fazer outras provas secundárias ou preparatórias, e depois já vai entrar num período de 2, 3 semanas, que são as principais provas dele. Bom, essa divisão é feita em cima da quantidade de semanas que eu tenho para treinar. Então eu faço uma divisão do tempo de período preparatório, que é esse verdinho que a gente destacou aqui,
mais o amarelo, que vai ser então dessas 16 semanas, 10 são para o período de preparação. Dentro desse período de preparação, eu tenho a fase geral, que tem que ser o maior que a fase específica, e assim eu vou dar o objetivo de ter um volume e uma preparação mais generalizada, vou procurando principalmente a resistência aeróbica no período geral. Quando entrar na fase específica, eu já coloco mais intensidade e procuro a qualidade da corrida e vou deixando o volume em segundo plano. E aqui nesse vermelho eu tenho as 4 semanas do período competitivo, então tenho aqui a título de demonstração 2 semanas para período para a fase pré-competitiva e 2 semanas para a fase competitiva. Essas essas marcações aqui em vermelho são as provas principais dentro, obrigatoriamente, da fase de competição. E a transição, eu tenho que prever também um período que o atleta vai diminuir o treinamento, vai sair do ritmo de competição para poder restaurar e recuperar. Definir o calendário, a gente já mostrou isso aqui, mas retomando, então eu posso consultar o site, consultar as provas que eu quero e preciso colocar primeiro no calendário todas as provas que eu quero participar dentro daquele período. E em cima da prova principal, da prova-alvo, eu vou definir o período que eu vou treinar. Então, nesse caso aqui, o exemplo ele estaria em novembro, um pouquinho antes, ali 15 de novembro, 16 de novembro, e estipulou que no dia 18 de fevereiro e 25 de fevereiro seria a prova principal dele. Isso determinou que ele teria essas 14 semanas para treinar, e eu agrego mais 2 semanas que é para já organizar a recuperação. Então eu defino as provas, seleciono as provas, jogo no calendário e aí vai dar o tempo que eu tenho. Se eu tenho mais de 3 meses, eu posso periodizar. Se eu tenho 3 meses no mínimo, eu posso periodizar. Definir a prioridade. Então, eu selecionei as provas, coloquei. E eu vou selecionar a prova-alvo, a prova principal vai ser essas em vermelho. A prova secundária vai ser essa que eu coloquei como legenda amarelo. E a prova preparatória são as verdes. Por quê? Dentro do grau de importância, a prova-alvo vai ser a principal. É ela que determina a duração e o período de competição. As outras eu posso participar, mas eu tenho que ter ciência que nesse período aqui, eu não vou estar nas melhores condições, eu vou apresentar uma fadiga em função da quantidade de treinamento da época, e eu vou competir, mas eu não posso mudar o treinamento para competir. Essa é a função, ou é a ideia da periodização. Porque eu vou apresentar, pela carga de treinamento, pela programação, a melhor forma nesse período que mais me interessa. Por quê? Eu não posso, é fisiologicamente impossível eu ter os 3 meses nas melhores condições. Eu posso sair bem, posso ganhar, inclusive eu posso sair melhor nessa e pior nessa? Pode, porque não é uma ciência exata. O treinamento ele é a soma de conhecimentos, de metodologia, mas não é uma ciência exata. Mas a tendência, a organização é que o treinamento, a programação favoreça o melhor desempenho na prova, no período que eu preciso, que é na prova principal, desde que eu mantenha a progressão da carga, a quantidade e o direcionamento favorecendo isso. Então, se a minha prova é preparatória, significa que eu vou participar, mas ela vai servir mais para avaliação, controle ou até mesmo diversão do corredor. Mas ela não pode, eu não posso nessa semana perder o foco do que eu preciso para poder encaixar essa prova. Ele vai participar? Vai, mas ele tem que cumprir as tarefas daquela fase. A prova secundária, ele já vai estar melhor? Vai, mas ele também vai cumprir essa tarefa que ele precisa na semana e eu vou encaixar a prova. E a prova-alvo, sim, aí toda a estrutura já vai ser favorável a isso. Ele vai descansar um pouco mais, ele vai ter uma intensidade próxima daquela que ele vai precisar. Se é corrida de montanha ou é uma corrida de rua que vai encarar bastante terreno de elevação, bastante altimetria,
Na fase pré-competitiva, ele vai fazer simulados curtos dentro desse terreno, dessa altimetria parecida, para que ele experimente e faça os ajustes. Isso é a periodização. Então, o objetivo também é distribuir os métodos durante o período. Então, durante essas fases, eu vou colocar os métodos mais generalizados na fase geral, os métodos contínuos, enfim, para cada qualidade física, eu vou selecionar os métodos de acordo com o período. Os métodos na fase específica tem que ser com maior intensidade, com maior ênfase na qualidade, e na fase pré e na fase competitiva, eu já tenho que usar principalmente o método competitivo, que é deixar que a própria competição faça a supercompensação ao resultado de todo o treinamento. Então, os métodos têm que ser distribuídos conforme a fase e os períodos da periodização. Bom, essa foi uma breve explicação, uma breve conversa sobre periodização. O que tem que ficar claro é que eu tenho um plano de treinamento, eu preciso dividir em fases, em períodos e dar objetivos específicos para cada um. Eu posso usar o modelo de periodização que eu preciso, conforme o seu treinador vai definir, clássico, contemporâneo, em blocos. Então, não é essa conversa, não vamos entrar, mas a periodização nos dias de hoje tem se mostrado como um fator importante na eficiência do treinamento. Por quê? Porque ele vai definir os períodos, os objetivos e vai favorecer o seu rendimento nas provas que você mais precisa no período mais importante, que é nas provas principais. Se eu treinar sem uma programação, mesmo que eu tenha um treinamento, mas sem uma organização de períodos, com cargas controladas, organizadas, eu não vou ter uma direção boa, ou eu vou apresentar problemas no momento que eu mais preciso, porque por fisiologia, por condição desportiva, eu não tenho como apresentar o melhor desempenho físico e técnico ao longo de toda a temporada. Eu tenho que selecionar os períodos para apresentar isso. Uma das chaves é a periodização. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.